Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Ao Vivo e Diário, a melhor família do mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem? Me avisem aí através dos comentários. Excelente. Todo mundo entrando aí, mais um dia perfeito. Isso aí. Muito bom. Ontem não conseguimos, né? Deu problema na conexão. Tentei entrar, tentei, não consegui, mas hoje tá tudo bem, graças a Deus. Excelente. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Me avisem aí através dos comentários. Perfeito! Hoje tá bom, né, Patrícia? Que bom, fico feliz. Então, hoje de manhã, queria compartilhar com vocês uma coisa. Então, tava vindo aqui pro consultório, né? Hoje pela manhã, saí bastante cedo de casa. Tinha um monte de coisa para resolver aqui, né? Então, eu saí mais cedo que o habitual, acordei mais cedo que o habitual, saí mais cedo que o habitual de casa. E no meio do caminho, né? No meio do caminho aqui pro consultório, eu resolvi parar para tomar um café. E precisei, né? Parei para tomar um café preto e um picolé de limão, né? Foi isso que eu tava tomando lá hoje de manhã. Foi meio maluco, né? Pegou um picolé de limão ali, tomar um picolé de limão, tomando um café. E em algum momento, né, em algum momento ali nesse cenário, sentado ali fora do posto, né, de gasolina, ali, aquelas lojinhas de conveniência do posto, né, tudo bastante vazio, tava bem cedo, né, se eu não me engano eram, né, acho que era, tá cedinho, né, não tinha movimento nenhum ali, né, saí de casa bastante cedo, sentei ali, fiquei durante um tempo, né, tava ali durante um tempo já há algum tempo, e apareceu em mim uma certa percepção que eu queria muito, assim, muito, que todos vocês em algum momento na vida experimentassem essa percepção. E o que eu tô aqui hoje é para falar que talvez alguns de vocês já tenham experimentado essa percepção, mas por não ter o nome, por não ter o símbolo, por não estar atento, ela pode ter passado, né, por vocês. Isso às vezes acontece. Então, ali no meio daquele café com picolé de limão, né? E, enfim, entre companhias, né, que pesavam ali em mim naquele momento, apareceu uma percepção que eu queria ler para vocês aqui. Uma percepção que foi descrita, né, em 1955, no livro chamado Intimidade Espiritual, do Louis Lavelle. Alguns de vocês já conhecem essa passagem, né, do Lavelle, né? Já conhece essa passagem do Lavelle que está no seu L'Intimité Espirituelle, né, na Intimidade Espiritual. Tá no livro dele, né? Então, alguns conhecem, outros não, mas acho que vale a pena ler, porque eu vou trabalhar um pouco aqui, a gente vai conversar um pouco aqui sobre esse assunto. Mas então é o seguinte, começa assim o Lavelle falando, né, ali no parágrafo dele do Intimidade Espiritual de 1955. Olha que bonito isso, olha que bonito esse negócio. Há na vida momentos privilegiados nos quais parece que o universo se ilumina, que nossa vida nos revela seu significado mesmo, que nós queremos o destino mesmo que nos coube, como se nós próprios o tivéssemos escolhido. Depois, o universo volta a se fechar. Tornamo-nos novamente solitários e miseráveis. Já não caminhamos senão tateando por um caminho obscuro, onde tudo se torna obstáculo a nossos passos. A sabedoria consiste em conservar a lembrança desses momentos fugidios, em saber fazê-los reviver, em fazer deles a trama da nossa existência cotidiana. E, por assim dizer, a morada habitual do nosso espírito. Muitos de vocês já ouviram essa passagem do Louis Lavelle. E talvez vocês tenham pensado, né, que, olha, talvez não dê para fazer, mas dá, né? Hoje de manhã isso aconteceu. Estava ali, né, entre um café, um picolé de limão, do lado de fora da lojinha de conveniência do posto. Em algum momento, é como se tivesse se aberto, né? Tivesse se aberto o universo mesmo. O universo tivesse se aberto, né? E não mais tateando, não mais entre a miséria, né, do próprio espírito, não mais ali titubeando, não mais com medo, não. Mas ali estava ali o significado mesmo da existência. Estava todo o significado da existência. Estava
propriamente diante de mim, né, uma percepção do destino, né, o destino mesmo que me cabe, né, o destino mesmo que me cabe. Algumas coisas apareceram ali com um vigor, com uma presença, com uma precisão absolutamente agudas e inescapáveis, né, absolutamente agudas e inescapáveis, e um movimento que vem na sequência é um movimento de agradecimento. É impossível não agradecer, é impossível o seu coração não transbordar, é impossível você não ficar grato diante da vida. Isso dá para fazer, gente, isso dá para fazer. Agora veja, esse é o papo que eu queria conversar com vocês. O que acontece é que pode ser que no momento seguinte, e é isso que o Lavelle tá descrevendo para a gente aqui, no momento seguinte, tudo se fecha. Né? A gente volta a andar como que debaixo, né? A gente volta aqui a andar como por debaixo da beleza, por debaixo da claridade, por debaixo da verdade, por debaixo da certeza. E o que a gente precisa fazer então é conservar no espírito essa percepção que raramente, mas às vezes ela aparece. Raramente, mas às vezes ela aparece, né? Essa percepção ela aparece no nosso peito, aparece na nossa cabeça, aparece na nossa alma, né? E a gente tem que conservá-la, fazer dela a trama da nossa existência e a morada habitual do nosso espírito. Isso é o que o Louis Lavelle está falando para a gente nesse texto aqui, A Intimidade Espiritual de 1955. Né? É muito agudo, é muito preciso. Agora veja, o que acontece, se a gente pegar para a gente notar, né? Em que momentos da nossa vida isso pode acontecer? Bem, o Lavelle não explica exatamente aqui em quais são os momentos da vida que isso pode acontecer. Ele simplesmente fala isso aqui aparece, às vezes aparece. E isso é a trama da tua existência. Isso é a morada habitual do teu espírito. Em que momentos isso aparece? Aqui já sou eu conversando com vocês hoje. Olha, muito do que a gente tem feito aqui ao longo dessas lives, ao longo dos nossos encontros, a gente chegou no meio, mais ou menos, já dos nossos encontros, né? Esses encontros eles vão acabar, né, dia 24 de dezembro desse ano, né? Então a gente chegou mais ou menos no meio do ano, né? Começaram no ano passado, né? A gente está mais ou menos no meio. Uma parte, né? Uma parte de tudo que a gente falou aqui é preparar o nosso espírito, é para preparar o nosso espírito, preparar a nossa percepção, preparar o nosso olho, preparar o nosso coração para que esses momentos eventualmente possam aparecer e que uma vez aparecendo, a gente consiga conservá-los dentro da gente, fazendo deles a morada habitual do nosso espírito. Estou dizendo para vocês, hoje acabou de aparecer para mim um momento desse, né? Hoje acabou de aparecer para mim um momento desse. Por quê? Veja, é um momento da minha vida, né? E graças a Deus já há algum tempo, é um momento da minha vida que existe um certo exercício ali, né? Um exercício de receptividade, né? O exercício de acabar com a crítica, né? O exercício de acabar com a reclamação, o exercício de não ficar sempre numa postura queixosa diante da vida, mas o contrário, né? Tá diante da vida, de fato, querendo experimentá-la, querendo saboreá-la. Tá na vida, né, com o coração entregue. Estar na vida para servir aos demais na medida das nossas misérias. É o que o Louis Lavelle fala aqui pra gente, né? A gente volta a ser miserável e mesmo com as nossas misérias, a gente sabe que a gente pode servir aos demais. E uma coisa que é importantíssima, né, a gente tem na nossa cabeça e que é uma história que eu ouvi já há muitos anos, né? Tinha uma pessoa que estava passando, né, estava visitando um país muito, muito, muito pobre da América Central, né, da América Central. E ele via um menino, era um menino, tinha 9 anos, 10 anos, né, um menino pedindo dinheiro no sinal, carregando seu irmão no colo, né, tava assim, com um irmãozinho bem pequeno, aqui no colo dele, né, montado por cima, e esse menino de 10 anos, né, que carregava o seu irmão ainda menor, era magro, era meio fraco, né, era um menino de rua, era um morador de rua. E essa pessoa, né, esse turista que passava ali para aquele país da América Central, perguntou para esse garoto, né? Perguntou para esse garotinho que carregava o seu irmão no colo. Mas ele não, você está carregando ele no colo, mas ele não está pesado? E aí o garoto olhou estupefato para aquele turista e falou assim: pesado? Ele é meu irmão, né? Como quem diz? Pesado? Como assim pesado? Ele é meu irmão. O que eu tenho que fazer se não carregá-lo? Nem estava ocorrendo, não passou pela cabeça dele que carregar o seu irmãozinho mais novo era um peso. Isso a gente tem que ter no nosso coração. Olha, às vezes a gente chama de peso, né? A gente chama de peso coisas que são a estrutura mesmo da nossa existência. Coisas sem as quais a gente não vai ser aquilo que a gente foi chamado para ser. A gente não vai ser mesmo. Um outro texto fantástico, uma outra imagem fantástica, que essa sim eu gostaria de ter escrito, mas chegaram na minha frente, né? Então não consegui escrever, né? É a imagem, né, que fala que, olha, o pássaro que voa mais alto, né? A águia é aquele pássaro que voa mais alto. E é o pássaro que tem as asas mais pesadas, né? Agora veja, em que medida a asa é um peso para esse pássaro? Olha, é claro que a asa pesa, mas sem esse peso,
A águia jamais voaria, a águia jamais se descolaria do chão, a águia jamais chegaria próxima ao sol. A águia jamais chegaria próxima ao sol. Então esse é o ponto. Tem coisas que a gente chama de peso na vida que não são peso. São a trama mesmo da nossa existência. São a nossa condição de ser humano. Tem coisa que não é peso. Tem coisa que, sem as quais a gente não decola, a gente não voa, a gente não aponta para o sol, a gente não descola do chão, a gente não vira gente, a gente não vira ser humano. Então esse é um ponto, né? Esse é um ponto central aqui que a gente tem que parar para se instalar hoje e parar para pensar assim, olha, que coisas eu chamo de peso, que no final das contas são a estrutura humana sem a qual o meu coração não descola do chão. Que coisas eu tenho chamado de peso, que no final das contas, né, são a estrutura humana sem a qual eu não consigo perceber essa abertura do universo que eventualmente aparece, né? E que é essa abertura que eu tenho que fazer a morada habitual do meu espírito, né? É muito bonito isso, né? Há na vida momentos privilegiados nos quais parece que o universo se ilumina, que nossa vida nos revela seu significado, que nós queremos o destino mesmo que nos coube, né? Como se nós próprios o tivéssemos escolhido. Isso só acontece quando a gente deixa de chamar certas coisas de peso, né? Se a gente faz exercício habitual, um dia após o outro, por semanas, por meses, por anos, né? O universo começa a se abrir pra gente. E a gente quer estar instalado ali dentro. É como se... não é uma vontade de chorar, né? Mas vem uma gratidão. E algumas pessoas mais sensíveis, isso já aconteceu comigo muitos anos atrás, né? Eu lembro uma outra vez que isso aconteceu comigo. Era um momento que não era um momento bom na minha vida, não era. Eu estava na faculdade, inclusive, na faculdade de medicina. Era um momento que as coisas não estavam legais, né? Mas isso aqui é outra história. E eu cheguei, né, na faculdade de medicina, não estava bem mesmo naquela época. E subia os degraus ali do HU, né, do hospital universitário por trás, era um estacionamento muito feio, e uma escada meio em escombros. E eu subi ali a escada, e naquele momento que eu estava subindo a escada, apareceu de novo essa percepção da qual o Luiz Lavelli fala pra gente. Eu reparo mais uma vez que naquele momento foi o momento, né, que eu havia aceitado certos pesos, né? Eu havia entendido que certos pesos não são pesos mortos. São a condição mesmo da existência humana. São a condição mesmo da existência humana. E esse é o convite hoje, né? É um dia mais reflexivo pra gente aqui. Eu queria compartilhar isso que aconteceu hoje de manhã comigo, né? Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa que ilumina anos da tua vida. Você ganha combustível, né? Eu sei porque isso não é a primeira vez que eu experimento. Eu já experimentei isso algumas vezes, não muitas, né? Não muitas. Mas já experimentei isso algumas vezes. Esse é o tipo de experiência que você não tem como perseguir. Essa é uma outra coisa. Você não tem como perseguir. Falar, agora eu quero ter a experiência do Lavelli lá, eu quero ter essa experiência da intimidade espiritual. Você não vai conseguir perseguir. Você pode ir lá no mesmo posto que eu fui, na mesma hora da manhã, tomar o mesmo café sem açúcar, o mesmo picolé de limão, né? Tá na companhia das mesmas pessoas e isso não vai aparecer para você. Isso não vai aparecer para você, né? Aqui a Renata pergunta, pode ser que isso nunca aconteça conosco? Pode, Renata. Esse que é o pior, pode ser que isso jamais aconteça. Se a gente vive uma vida, isso aqui é um pouco, né? Um pouco da minha, né? Do meu trabalho aqui diário com a gente, né? Do meu trabalho aqui diário é esse, fazer com que isso aconteça alguma vez, né? Pelo menos alguma vez isso aconteça com vocês. E como é que a gente faz isso, né? Se a gente perde esse hábito da reclamação, se a gente perde essa percepção de que tudo é um peso, tudo é uma ferida, tudo é uma chaga aberta na nossa vida. Se a gente perde esse hábito, né? Se a gente começa a entender que as coisas doem, e daí? Que existem coisas que pesam, e são essas coisas que vão levar a gente para cima, e daí? Que a gente tem que aprender a usar um maldito órgão que está no meio do nosso peito chamado coração e que ele serve para amar e ele não serve para ser mesquinho. Se a gente começa a entender que existe uma coisa na nossa cara chamada olho, e ela tem que olhar as virtudes, as qualidades, o amor dos outros e não os defeitos, os problemas. Se a gente começa a entender essas coisas, pode ser que essa experiência apareça pra gente, essa experiência ela é fundamental para que a gente possa caminhar na vida, para que a gente possa caminhar na trama mesmo da nossa existência, para que, né, esse universo ele se abra, a gente entenda o destino mesmo que nos cabe. Se não, né, do contrário, tudo parece um ataque, tudo parece pulverização, tudo vai parecer pra gente dispersão do espírito. Tudo parece pra gente, no final das contas, ameaça, medo, terror, ataque, né? Choro. Tudo parece isso pra gente. Por quê? Porque a gente nunca teve naquela dimensão do nosso espírito
que nos centra no nosso destino mesmo, no destino mesmo que nos cabe. Agora, isso dá para fazer. Isso dá para fazer. Tá, Renato? Você tá perguntando aqui, mas olha, pode ser que tenha gente, a maior parte das pessoas, miseravelmente, vive uma vida inteira sem jamais ter experimentado isso. São pessoas que não conseguem ter a gratidão verdadeira. A gratidão verdadeira, ela aparece nesses momentos, porque você nota que você não é filho de si. Você é filho de alguém que é superior a você e que te sustenta, e que você tem um destino mesmo que te cabe. E que o universo não é essa dispersão absoluta. Você não vive num universo gnóstico. Você não vive no mundo da Matrix, lá do filme da Matrix, que você não sabe o que é o certo e o que é errado. Você não sabe, né, de onde vem as ordens, você não sabe quem está no comando. Não, não. Existe uma possibilidade de experiência existencial que você consegue se centrar no destino mesmo, no centro mesmo do seu destino. Como a gente disse, o significado do universo se abre para você. E o teu coração transborda dizendo, porra, graças a Deus essa porra tem um sentido. Graças a Deus, isso aqui tem sentido. Isso tem sentido. É como se você tocasse ali numa outra coisa que chama-se centro do amor. O centro do amor, ele aparece para você. O amor, aqui entendido nesse modo psicológico, é esse movimento da doação absoluta, onde você nota que não tem mais peso, né? Que algumas coisas que você chamava de peso são, no final das contas, a asa da águia. Que algumas coisas que você chamava de peso são a densidade do sangue que faz a vida aparecer. Que algumas coisas que você chamava de peso são a estrutura mesmo da tua existência. São os arcos do teu pulmão, né? São os ossos do teu corpo. Isso não é peso. Isso é estrutura da vida, sem a qual nada tem forma. Sem a qual tudo parece dispersão, terror, medo, né? Você vai se tornar uma pessoa covarde, você se torna uma pessoa amedrontadiça, você se torna uma pessoa rancorosa. Porque você não entendeu que existe ali uma estrutura, existe um centro, né? Uma estrutura e um centro no qual você se instala e caminha. E teu coração se abre, e você ama de verdade, ama com todo o teu ser, com toda a tua existência. E tudo que você quer é devolver, tudo que você quer é entregar, né? Tudo que você só vai querer uma única coisa, ser bom, né? De fato ser bom. E aí você volta, né? Aí o universo se fecha mais uma vez, e você volta, né? Você volta a tocar a miséria do teu espírito, você volta a tocar a podridão da sua alma, mas você se lembra que é possível transcender esse movimento. Que você não vive num mundo gnóstico, que você não vive num mundo no qual não existe um Deus que te ama e que te sustenta. Você se lembra disso tudo, né? Mas aí você tem que conservar isso na sua memória. Agora veja, se eu não estou aqui para falar, porque o Lavelli não estava aqui para falar, porque o Olavo de Carvalho não me disse que existiu o Lavelli. Veja, se não tem pessoas que relembrem que isso é possível, pode ser que esse momento passe para você desapercebido, você entre no teu carro, liga ali o seu rádio, põe uma música completamente dispersiva e esqueça dessa coisa. Isso seria terrível, seria assustador, isso seria mortal. Veja, experiências tão raras como essa precisam ser preservadas, precisam ser cultivadas, precisam ser relembradas, precisam ser rememoradas, porque são experiências memoráveis, né? O memorável é aquilo que é digno de ser memorado, de ser relembrado, memória, aquilo que é digno de voltar à sua memória. Essas são experiências memoráveis e que acontecem, olha, de eclipse em eclipse, né? Não são experiências diárias, são experiências que aparecem de eclipse em eclipse, né? De tempos em tempos. Então elas precisam voltar ao nosso peito. E como elas aparecem pra gente, Renata, que a Renata tinha perguntado, né? Entendendo que certas coisas não são peso, são estrutura da vida que a gente tem que amar. Então quando a gente está diante ali de um filho que acorda de madrugada chorando e tirou o nosso sono, existe um movimento que é um movimento de abrir o olho com peso. Existe um outro movimento que é o movimento de abrir um sorriso na cara, ir até o quarto e dar um beijo na boca daquela criança, assim, e sentir ali que você ama aquela criança. Você beija a boca, beija o olho dele, você beija, né? Você vai beijar ali o pescocinho daquele seu filho, você vai abraçá-lo e você vai trocar aquela fralda com todo o amor do mundo. Todo o amor do mundo você vai trocar aquilo ali. Você passou a entender que aquilo estrutura o teu espírito. Você é pai, você é mãe, né? Você é pai, você é mãe. Então não é para reclamar, é para amar aquela coisa. Aquela coisa foi feita para você amar. E quando você ama, você assumiu o peso da existência, que não é peso, é estrutura. Então, quando às vezes, né, o destino, o acaso, Deus, né, qualquer um põe na tua frente certas pessoas, a única forma que você tem é amar aquela pessoa, né? É amar aquela pessoa, é beijar a boca daquela pessoa, beijar o espírito daquela pessoa, né? E se entregar para aquela pessoa, né? Você entende aqui que a coisa pode ser simbólica ou não, né? A coisa pode ser simbólica ou não, você entende, né? Quando eu falo esse beijar na boca, né? Existe, quando você pega o livro dos Provérbios, né, que é um livro
maravilhoso, né? É um livro é um livro muito, né? É um livro muito sensual, né? Você vê ali falando, olha, você tem vontade de beijar na boca de Deus, né? Eu atendia uma pessoa, né? Uma consagrada aqui, que fala, olha, doutor Ítalo, eu sem constrangimento nenhum, eu beijo a boca de Cristo. Eu beijo a boca de Cristo, né? Eu beijo a chaga aberta de Cristo. Eu tô ali dentro, eu me derramo. Isso é a estrutura da vida. Isso é a estrutura da vida. Então, às vezes, aparecem algumas pessoas na nossa vida que a gente tem que se entregar com todo o coração e parar de chorar, e parar de reclamar. Né? As coisas não são um peso. Não são peso. E fazer com que a pessoa entenda que ela também não é um peso, porque ela não é um peso pra gente. Mas que ela pode passar a ser a estrutura da nossa vida. Ela pode passar a ser a estrutura da nossa existência. E a gente cresce, e ela cresce, o nosso ambiente ao redor cresce. E a gente se entrega, a gente aprende a amar mais. A gente produz mais. É o cântico dos cânticos, não é um provérbio. Perfeito, Paty, perdão. Passa a amar mais, né? Então, essa é a ideia aqui hoje. Veja, isso é raro, tá? Isso é raro. Isso é raro. Bem, aconteceu. Hoje aconteceu comigo. Tava tomando um picolé de limão, tava tomando um café, era antes das 7 da manhã, eu acho, nem sei que horas eram. Pá! Abriu ali de novo. Mais uma vez. Outra experiência dessa. Tá? Então dá pra ter. Eu digo que dá pra ter esse negócio. Tá? Dá pra ter esse negócio. Então, vamos terminar aqui, né? Queria hoje que a gente pensasse um pouco mesmo assim, com calma, né? Com cuidado. Que coisas eu chamo de peso, né? Será que aquele relatório eu tô chamando de peso? Será que aquele meu filho doente eu tô chamando de peso? Será que aquele meu marido, né, que não me olha mais, eu tô chamando de peso? Será que aquela pessoa que entrou na minha vida e precisa de dinheiro, eu tô chamando de peso? Será que um irmão meu que só reclama e eu tô chamando de peso? Será que essas coisas não são a estrutura mesmo da minha existência? Será que elas não são a asa dessa, né, dessa ave que precisa apontar os seus olhos em direção ao sol e subir sem se cegar? Será que não é isso? Será que não dá para mudar radicalmente o que eu tenho feito até agora e ir para um outro patamar? Ir para um patamar de mais amor, ir para um patamar de mais entrega, ir para um patamar de devoção verdadeira diante da vida, ir para um patamar de fato, né, no qual o nosso coração, a gente arranca o nosso coração do peito, põe o nosso coração no chão para que as pessoas pisem macio, para que elas não sofram tanto. Será que não dá para fazer isso? Bem, dá para fazer na medida em que a gente consegue reconhecer que essas coisas não são peso, né? Não são peso, são estrutura mesmo da nossa existência. Pessoal, vamos nessa. Amanhã voltamos. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau, pessoal.